Como é que vocês estão? Amém. Espero que estejam todos bem. Vamos permanecer um pouquinho de pé para a leitura da palavra? Vocês me dão só um minutinho. Nós vamos ler Filipenses 4, do 4 ao 7. Filipenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Amém? Vamos lá. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai, nós como igreja queremos estar com o coração direcionado a ouvir e a reter o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guie através do Teu Espírito. Abençoe nossos pastores que ministrarão Sua palavra nessa noite. E que nós venhamos ter fome, sede, foco no que o Senhor quer nos falar essa noite, Pai. Nós Te louvamos e bendizemos o Seu santo nome, Pai. Amém. Obrigado, José. Você pode se assentar. Hoje nós estamos retomando a nossa série de mensagens em Gálatas. Aí você pode estar se perguntando, então por que lemos Filipenses? Se você está nos visitando, talvez você não esteja acompanhando a nossa série. Nós já estamos há alguns meses meditando na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Porém, nós chegamos no capítulo 5, num trecho muito conhecido, onde a palavra de Deus nos ensina sobre o fruto do Espírito. Um fruto que compõe 9 virtudes que caracterizam aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm a sua vida dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que o Espírito Santo tem restaurado, transformado dia após dia. E nessa lista de virtudes nós vimos, algumas semanas atrás, porque tivemos um intervalo de 2 semanas por conta das viagens missionárias, nós tivemos o amor, que não é simplesmente a primeira virtude do fruto do Espírito, como também o fio condutor para todas as demais virtudes. O amor é a base, uma vez que a própria palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Hoje nós estamos caminhando para a segunda virtude do fruto do Espírito, que é a alegria. E o que é alegria para você? Talvez, para você, alegria seja estar com os amigos. Talvez para você a alegria seja trabalhar no que ama. Talvez a alegria para você seja ler um bom livro, praticar um hobby. Mas a alegria é muito mais do que momentos de felicidade ou de diversão. A alegria é algo que Deus nos promete. É parte do fruto do Espírito. E é também uma realidade do reino de Deus. Em Romanos 14, versículo 17, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? A alegria como um distintivo do reino de Deus, assim como justiça e paz. Você já parou para pensar que alegria é muito mais do que uma emoção, mas é uma virtude, e é também um distintivo do reino de Deus? A alegria, assim como paz e justiça, compõem a nossa identidade como cidadãos do céu. Porque quando nós somos salvos, nós ganhamos uma nova identidade, uma nova cidadania. E cidadania não é simplesmente um carimbo no passaporte, mas algo que a gente exerce.
Logo, se somos cidadãos do reino dos céus, nós devemos demonstrar de forma prática essa cidadania. Talvez você se ache uma pessoa justa ou que preza pela justiça. Talvez você é uma pessoa que anseia pela paz e se entristece com a falta de paz. Mas talvez você não dê tanta atenção para a alegria. A alegria, assim como paz e justiça, compõem a nossa identidade como cidadãos do reino de Deus, uma vez que o reino de Deus é marcado não só por justiça e paz, mas também pela alegria. Talvez você fique indignado quando vê uma cena de injustiça. Talvez você se entristeça ao ver as cenas de guerra. Mas dificilmente a gente para pensar na alegria nesse mesmo patamar. No texto que nós lemos, Paulo dá uma ordem e não uma sugestão. Ele diz: alegrem-se. Ele fala no imperativo. Assim como a alegria faz parte do reino de Deus, a alegria também é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. A alegria sendo algo tão importante para nós como cristãos, como parte do fruto, como um distintivo do reino de Deus, e nós precisamos colocar em prática a nossa cidadania, nós precisamos entender o que de fato é alegria. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo que busca felicidade, que está em busca da felicidade, enquanto Deus, Ele nos promete alegria. Aí talvez você pense, mas não são sinônimos? Não é a mesma coisa? Deus não nos chamou para sermos felizes, ao mesmo tempo que Ele nos promete alegria. Mas como assim? Eu costumo dizer que felicidade é um lugar onde as pessoas equivocadamente acham que vão chegar. É um lugar a se chegar. Muitas pessoas falam, eu quero ser feliz. E elas projetam a felicidade a partir da conquista de algo, a partir da obtenção de algo. Enquanto a alegria não é um lugar aonde se chega, mas a forma como se anda. Porque pensando nesse conceito mundano de felicidade, a felicidade ela não pode ser alcançada, sobretudo, nas projeções que nós criamos equivocadamente em nosso coração. Mas Deus nos promete um novo jeito de andar, que é um andar alegre. Desfrutar de uma alegria enquanto caminhamos. Mas a alegria também não é ficar rindo à toa. Não é rir fora de ocasião. A alegria não é ausência de tristeza. A alegria não é não se entristecer nunca. Afinal de contas, a mesma palavra de Deus diz que há tempo para chorar. E quando a palavra de Deus fala sobre isso, no livro de sabedoria, ela não está falando sobre chorar de alegria, mas chorar de tristeza mesmo. O que Paulo está dizendo aqui, o que Deus está falando através da sua palavra, é que é possível ter uma alegria no Senhor, apesar das circunstâncias. E essa alegria não é algo que simplesmente muda o nosso humor, mas é algo que nos sustenta. No início desse ano, nós tivemos uma outra série de mensagens no livro do profeta Abacuque. E uma das afirmações mais conhecidas no livro de Abacuque, que está no final daquele livro, é quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo, ainda que o campo não produza alimento, ainda que o gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor.
Contextualizando, para a gente entender as palavras de Abacuque ali, em resumo, o que Abacuque diz, o profeta diz, é que ainda que o momento seja desesperador, ainda que o momento seja de escassez extrema, ainda que a situação seja impossível, a crise seja impossível aos olhos humanos, ainda assim eu posso me alegrar no Senhor. Até nos dias tristes, podemos nos alegrar em Deus, no nosso Senhor. O que a palavra de Deus nos promete é uma alegria de compreender que o Senhor é a nossa porção, Ele é o nosso deleite. Por isso eu te pergunto, você se deleita no Senhor? Você se alegra no Senhor? Ou simplesmente acredita nele? A forma como nós cantamos demonstra isso. Você se deleita no Senhor quando você está lendo a palavra de Deus, ou você simplesmente está procurando resposta para os seus dilemas? Pior, às vezes procuramos respostas na Bíblia, aquela mentalidade de caixinha de promessas, lembra? Que você tira um versículo, uma forma de tentar transferir para Deus a responsabilidade de uma decisão que você precisa tomar. Ou quando você se deleita, quando você se encontra com a palavra de Deus, você se deleita nela, sabendo que é o próprio Deus falando contigo. Quando você canta para Deus, você reflete, se você medita nas palavras que você está proferindo e se alegra no Senhor. O que a palavra de Deus está nos convidando, através da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é que em meio ao mundo que nos dá motivos de sobra para nos entristecermos, nós temos um Deus em que nós podemos nos alegrar. Logo, se alegrar no Senhor é uma atitude de louvor a Deus. Isso não serve só para momentos difíceis, não. Não é só para circunstâncias ruins, não. É uma atitude de louvor a Deus diante do sucesso ou do fracasso, para que o nosso coração encontre descanso no Senhor, para que a gente não venha sucumbir na tristeza, nem tampouco se iludir com as alegrias ou felicidades desse mundo. Se alegrar no Senhor é se lembrar de quem Deus é, o quanto o Senhor nos ama, independente da circunstância. É se lembrar que mesmo em um mundo que nós somos por vezes amados, enquanto nós merecemos, um mundo onde nós somos amados simplesmente quando nós atendemos às expectativas do outro, nós temos um Deus cujo amor dele por nós não muda, independente das expectativas, porque nós frustramos todas as expectativas do nosso Deus. Porque na criação, os nossos primeiros pais, do qual todos nós somos descendentes, nós frustramos ao Senhor. A expectativa do Senhor, lá na criação, era para que nós vivêssemos em plena comunhão com Ele, em plena dependência, em meio a uma criação onde Deus proveu tudo de bom, de forma perfeita. E nós frustramos o Senhor. E ainda assim, em Cristo Jesus, Ele nos amou. Quantas vezes você se dedicou a alguém, você fez tudo por alguém, mas basta você frustrar uma expectativa que o outro criou sobre você, para que você seja cancelado. Mas Deus nos ama, não como o mundo ama. Isso deve gerar em nós uma alegria no Senhor, quando tudo vai mal, mas também quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, nós temos a tendência de duvidar do amor de Deus por nós, não é verdade? A gente se entristece de uma forma que a gente fica com medo e acha que
tudo está perdido. De alguma forma, nós estamos duvidando do amor de Deus por nós. Nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez, primeiramente em Cristo Jesus, entregando seu próprio Filho para morrer por nós. E temos a tendência de achar que não é esse mesmo Deus que está agindo nesse momento de dor. Mas quando nós nos alegramos no Senhor, como um ato de louvor a Ele, nos deleitamos nele, nos lembramos de quem Ele é e tudo que Ele já fez por nós, a começar pela cruz. O amor dele contrasta com a circunstância difícil que você possa estar vivendo, por mais difícil que possa ser a adversidade. Contraste a sua dificuldade, a sua provação, a sua dor, com o amor de Deus por você. Lembre-se do Evangelho, e você vai perceber que o amor de Deus é maior. O amor de Deus é muito mais. E nós nos alegramos no Senhor, apesar da tristeza momentânea. Mas isso não serve somente para os dias maus, mas também para os dias bons. Se alegre no Senhor. Lembre-se que aquela promoção do trabalho, aquele emprego novo, aquele namorado, a namorada, você que está em busca de um relacionamento, aquele carro novo que você tanto sonhou, talvez a vitória do seu político favorito, nada disso pode te dar alegria como o Senhor. Diante das conquistas, se alegre no Senhor, porque todas essas conquistas do mundo têm um potencial de roubar a fonte de alegria principal do seu coração, que é o Senhor. Então, se você não se alegrar no Senhor no dia bom, provavelmente você vai se desviar dele e vai transformar qualquer uma dessas coisas. Seja um sucesso profissional, financeiro, familiar. Você pode transformar qualquer uma dessas coisas que está trazendo para você uma alegria, e dê glórias a Deus por isso. Mas se isso se transformar na sua fonte primária de alegria, de satisfação, você vai se afastar do Senhor. Você vai começar a criar expectativas equivocadas a respeito da fonte real de satisfação que nós temos em Deus. Diante das maiores conquistas, saiba que você não depende de nada disso para ser alegre. Se você substituir Deus como sua fonte de alegria por qualquer uma dessas coisas, você não vai encontrar alegria, nem muito menos a tal felicidade. É uma alegria tão boa que nos sustenta, que contrasta com os dias maus. Se alegrar no Senhor é ter a perspectiva sobre as circunstâncias mudadas. É ter a sua perspectiva sobre tudo que acontece mudada. Mesmo que as circunstâncias não mudem, a alegria do Senhor muda a minha perspectiva sobre as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Quer um exemplo? Olhe para Jesus. Jesus se alegrou no Pai em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos mais difíceis, no seu maior momento de agonia, momentos antes da sua morte, lá no Getsêmani, onde o Senhor agonizou, onde ele sofreu, onde ele transpirou sangue, ainda assim ele se alegrou do Senhor. Na cruz, Cristo se alegrou no Pai. Por isso eu gostaria de, a partir disso, meditar com vocês sobre os ladrões da alegria. O primeiro deles parece um pouco óbvio, é o pecado. Seja o pecado que nós praticamos, consumamos, práticas repetitivas pecaminosas, ou até mesmo aqueles pecados do coração que nós não materializamos, mas nós cultivamos e alimentamos diariamente através de pensamentos que desagradam ao Senhor. O pecado
é o maior ladrão de alegria na vida do crente. O pecado rouba a nossa alegria, uma vez que a alegria é essencialmente uma satisfação em Deus. E o pecado, obviamente, afeta a nossa comunhão com Deus. Consequentemente, ele retira de nós o prazer da presença do Senhor sobre as nossas vidas. No Salmo 51, verso 12, Davi, ele confessa que por conta do seu pecado com Batseba, ele perde a alegria da salvação e ele suplica: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. O pecado retirou de Davi não a sua salvação, mas a alegria no Senhor. Se a gente voltar nos versículos iniciais de Filipenses 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o texto que o irmão José leu para a gente, que é a base do nosso sermão, Filipenses 4, versículo 2, a gente começou no 4, mas eu convido você a ler o versículo 2, que diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique, no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxiliem essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, no versículo 2 e 3? Que tinham duas irmãs, Sintique e Evódia, que estavam brigadas. Havia um desentendimento entre duas irmãs. O apóstolo Paulo, antes de falar sobre alegria, ele fala sobre pecado. O que o apóstolo Paulo faz aqui, ele admoesta essas irmãs a se reconciliarem, indicando que o caminho para a alegria envolve arrependimento e abandono de pecados. E como Paulo trata especificamente esse tipo de pecado, eu gostaria de ver com vocês, da mesma forma, o ensino de Deus para nós também nesse sentido. Há um imperativo aqui para aquelas duas irmãs, Sintique e Evódia, irmãs em Cristo: se resolvam. Ou seja, qualquer tipo de conflito entre irmãos em Cristo deve ser resolvido. Observe, Paulo não entra no mérito de quem está certa, de quem está errada, mas ele expõe não só para a igreja em Filipe, mas para a igreja de Cristo de todos os tempos. Afinal de contas, nós estamos aqui, mais ou menos 2 milênios depois, lendo a desavença de duas irmãs, que a gente não sabe se foi por uma coisa fútil ou se teve uma origem mais profunda. Ele leva para aquelas duas irmãs a responsabilidade que ambas têm em se resolverem. Que o jeito cristão de lidar com o conflito não é deixando para lá, não é fingindo que nada aconteceu, ou pior, sustentando uma quebra de comunhão. Paulo começa apontando para o caminho da reconciliação. Primeiro ele diz: tenham o mesmo modo de pensar em Cristo. Cristo é o exemplo máximo de reconciliação. Cristo, ele não simplesmente nos manda reconciliar, mas ele mostra o maior exemplo de reconciliação quando ele vai à cruz por mim e por você, que éramos inimigos de Deus, e promove a maior reconciliação de todas. Ter o mesmo modo de pensar, quando Paulo fala sobre isso, essa afirmação envolve também não se achar superior a ninguém dentro do corpo de Cristo. Que apesar de qualquer divergência de opinião, como cristãos, temos divergências, mas qualquer divergência que a gente possa ter, ela deve ser pequena comparada com aquilo que nós concordamos, que é o Evangelho. O Evangelho não é somente a mensagem que nos salva para o futuro, é a mensagem que nos transforma enquanto estamos aqui.
Somos cidadãos de um outro reino e devemos exercer essa cidadania aqui na terra. Demonstrar de forma prática e evidente que somos cidadãos do céu. Logo, o Evangelho é também, não só a mensagem que nos reconcilia com o nosso Criador, mas que também media as nossas relações entre a Igreja de Cristo. A relação entre os crentes, ela deve ser mediada pelo Evangelho. Não por opiniões iguais ou diferentes sobre qualquer outra coisa, mas pelo Evangelho. Se qualquer outra diferença de opinião, seja ela de cunho político, social, uma questão fútil, futebol, qualquer coisa, e isso se torna uma barreira à comunhão com outros crentes, sobretudo na mesma comunidade de fé, isso é, de certa forma, uma demonstração prática de que o Evangelho não tem sido suficiente. A nossa relação vertical, nós com Deus, tem um desdobramento horizontal na comunidade dos santos. Contra fato não há argumentos. A falta de comunhão, a ausência de perdão, revela muito mais do que um desentendimento entre irmãos, mas um problema espiritual na relação com Deus de quem se recusa a reconciliar. Seja qual for a ofensa que você tenha recebido, a sua incapacidade de perdoar e reconciliar fala mais sobre você e sua relação com Deus do que com quem você está desentendido, mesmo que aquela outra pessoa tenha errado contigo. Porque não há ofensa maior do que a que nós causamos a Deus. E Ele nos perdoou e nos reconciliou. Ele nos trouxe para a mesa. Ele nos adotou como filhos. Se temos o mesmo modo de pensar de Cristo, isso deve se refletir de forma prática nas nossas relações com os nossos irmãos. Porém, o pecado, a falta de satisfação em Deus, que é a verdadeira fonte de alegria, faz com que a gente se ache melhor do que o outro. Sendo eu melhor do que o outro, eu começo a achar que o outro não me merece. Esquecemos da nossa verdadeira identidade em Cristo, do que Ele fez por nós. A falta de reconciliação traz para nós consequências terríveis. Mateus 5, de 23 a 24, vai falar sobre a importância do perdão para que nossas ofertas sejam aceitas, ao levarmos as nossas ofertas a Deus. Mateus 6, 14 e 15, a palavra de Deus vai nos falar sobre a responsabilidade que temos em perdoar o outro para que Deus também nos perdoe. Jesus fala sobre as implicações verticais nos nossos relacionamentos horizontais. Hebreus 12, de 14 a 15. O autor aos Hebreus vai dizer que a nossa amargura afeta o corpo de Cristo. Por isso, Paulo, aos Filipenses, ele não trata somente individualmente com aquelas irmãs, indicando aqui, à luz de Mateus 18, quando Jesus ensina sobre o confronto de pecados, indica talvez uma resistência de ambas a se reconciliarem. E ele está tratando porque ele sabe que um conflito entre duas pessoas há uma tendência de se tomar partido. E com o passar do tempo, uma igreja inteira se divide por conta disso. E aí você vai investigar. Se passaram muito tempo, e você vai perceber que, por vezes, essa divisão começou por uma razão fútil. Paulo apela àquela igreja ali no versículo 3, que se elas não estiverem conseguindo, que aqueles irmãos mediem essa conversa, mas em nenhum momento ele tira a responsabilidade daquelas irmãs a se reconciliarem. Antes de Paulo entrar no mérito sobre quem está certo ou quem está errado, nós vemos aqui na palavra de Deus que o Senhor, Ele quer saber de nós. O que nós temos feito para reconciliar? Leve isso a sério.
Não viva a vida de forma amargurada. Repreenda irmãos que vivem assim. Se ele não te ouvir, siga os passos bíblicos de Mateus 18, chame outro irmão, leve para a igreja, mas leve a sério esse tipo de pecado. E se ainda assim essas pessoas rejeitarem a repreensão, se afaste, como a própria palavra de Deus orienta. A desavença, o conflito entre irmãos é, de certa forma, um anti-evangelho na prática. Precisamos levar isso a sério. O segundo ladrão da alegria, que o próprio apóstolo Paulo diz ali aos filipenses, é a ansiedade. Paulo, ele exorta aqueles irmãos em relação à ansiedade. Ele não está falando que simplesmente ter ansiedade é o problema, mas ser dominado por ela. Todos nós somos pecadores, todos nós somos inclinados à ansiedade. E é interessante como a ansiedade, ela milita contra a alegria. Não precisa nem ler a Bíblia para saber disso, basta ver o filme Divertidamente 2. Sexta-feira eu fui com alguns irmãos aqui da igreja. Eric não foi, deixou Suzana aí com as meninas, porque ele disse que fica muito emocionado, chora com esse tipo de filme. Estou brincando, ele ficou com a mais nova, com a Evelyn. E é interessante que nesse filme, a personagem principal, ela se enrola, eu vou trazer alguns spoilers aqui, ela enfrenta vários problemas, porque justamente a sua mente passa a ser dominada pela ansiedade, de forma que a alegria ela é sufocada. Isso traz consequências terríveis para a vida dela. Ansiedade é algo sério. E, ao mesmo tempo, é socialmente aceitável. Em alguns contextos, é até mesmo elogiado, como alguém muito preocupada com o futuro, muito previdente. E é interessante que no filme, Divertidamente 2, a ansiedade, ela, no primeiro momento, ela se apresenta assim: eu sou a responsável por deixar ela uma pessoa que se previne mais pelo futuro. Mas essa preocupação excessiva com o futuro causa estragos terríveis na vida de crentes e descrentes. E o que geralmente nos deixa ansiosos? Trabalho, dívidas, relacionamentos, filhos, doenças. Há quem fique ansioso por causa de futebol. Há quem fique ansioso por causa de política, como se a sua vida dependesse disso. Se esquece da cidadania dos céus, que a alegria do Senhor nos sustenta. Eu não estou falando que os males desse mundo não afetam a nossa vida, afetam, mas nossa esperança última não está nessas coisas. Paulo aqui faz uma afirmação poderosa. Ele está afirmando que não se supera a ansiedade com a ausência de ansiedade. Então não se sinta culpado. Todos nós somos inclinados à ansiedade. O que eu e você devemos fazer é não nos conformarmos com a ansiedade, não deixar que a ansiedade sufoque o nosso coração. É isso que a palavra de Deus nos exorta, que nós devemos buscar ao Senhor, que se só supera a ansiedade substituindo a ansiedade por alegria. E não é qualquer alegria. Não é substituir a ansiedade por um momento de prazer em qualquer outra coisa, mas sufocar a ansiedade buscando alegria no Senhor. Às vezes, a ansiedade vai tomar uma proporção tão grande na nossa vida, que Deus ele age de forma poderosa, não só através da sua palavra, mas através da graça comum, nos dando ferramentas para vencer a ansiedade. Mas a nossa fonte principal precisa ser essa alegria no Senhor, esse deleite no Senhor. O apóstolo Paulo diz: como acessar essa ansiedade? Leve toda a sua ansiedade ao Senhor em oração, com súplicas, com pedidos e com ações de graça. Então suplique ao Senhor, abra o coração.
Exponha os seus sentimentos para Deus. Não abafe. Você está diante do seu Pai. Em Cristo Jesus, Ele rompeu o véu que separava. Nós temos pleno acesso a Ele e nós somos livres para expressar para Ele totalmente aquilo que está dentro do nosso coração. Suplique a Ele. Também peça. Apresente as suas petições ao Senhor. Nisso a gente por vezes é craque. Nós pedimos muito a Deus e devemos fazer isso. O problema não é pedir ao Senhor. O problema é que por vezes nós esquecemos de dar graças. E dar graças aqui não é simplesmente agradecer, mas se lembrar e contar ao Senhor as bênçãos. E a gente precisa dar graça e contar para o Senhor as bênçãos, a começar pela nossa salvação em Cristo Jesus e por tudo que Ele fez por nós, não porque o Senhor se esqueceu de tudo que Ele fez por nós, não porque o Senhor se esqueceu que Ele mandou Jesus Cristo para a cruz para nos salvar e nos adotar como seus filhos, mas para que o nosso coração seja treinado e a gente não se esqueça disso, para que a gente não se esqueça com quem a gente está falando, que nós estamos falando com o nosso Deus, que o nosso relacionamento com o Senhor não começou naquele momento, não começou nesse momento de dificuldade, você não sabe se Ele pode, se Ele vai ou não agir. Deus não se esqueceu das bênçãos que Ele já nos concedeu, mas nós facilmente nos esquecemos, porque quando passamos por dificuldades, por vezes, nós duvidamos do amor dEle por nós e do seu poder para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Então, oração muda quem ora e não a Deus. Oração é uma forma de treinar o coração. Quando nós oramos, nós não estamos mudando a Deus, mas Deus está nos mudando. Então, suplique, peça e agradeça, como um caminho para a ansiedade. Use recursos para isso, mas não deixe o seu coração ser dominado por ela. O terceiro e último ladrão da alegria que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, nós podemos ver pela carta de Filipenses, mas eu gostaria de tratá-la à luz também de Gálatas, que é a nossa série original de mensagens a respeito desse tema, que é o legalismo. Como o legalismo se torna um ladrão da alegria? O legalismo, de certa forma, é uma confiança mal empregada. Na época de Paulo, o legalismo se manifestava através da lei judaica. Na nossa época, dificilmente, no nosso contexto, a lei judaica vai ter esse potencial legalista em nós. Mas talvez, para você, sejam suas disciplinas pessoais, suas rotinas, suas obras piedosas, seus métodos, suas tradições. Seja qual for a confiança mal empregada, em coisas boas, eu não estou falando de coisas ruins. Seja qual for, se a sua fonte de confiança não for em Cristo Jesus somente, em sua graça, essa alegria é frágil. Sendo frágil, a qualquer momento essa alegria vai se quebrar, vai se despedaçar. Não é uma questão de se essa alegria vai se quebrar, mas apenas quando ela vai se quebrar. Existe um caminho de alegria. Não é um caminho para a alegria, para a felicidade, mas um caminho de alegria. Um jeito de se viver em contentamento com o Senhor. E o primeiro passo para esse caminho e superar o legalismo, a ansiedade no coração, o pecado, e ser alegre no Senhor, é saber que a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. É uma habilitação divina em nós, que age em nós durante toda e qualquer situação. É a alegria que
nos sustenta em momentos ruins, mas é a mesma alegria que mantém o nosso coração no eixo quando o sucesso vem. É a forma como nós superamos não só a ansiedade, mas também como nós superamos o orgulho. Porque o orgulho, ele está ligado diretamente ao legalismo, ele também é um ladrão da alegria. É por causa do orgulho que nós não reconciliamos. Nós nos achamos superior ao outro. Nós não queremos dar o braço a torcer, nós não queremos pedir perdão, nós não queremos reconhecer que nós também fomos perdoados em Cristo Jesus por uma ofensa muito maior. Então, a alegria é o fruto do Espírito e é ela que nos sustenta, nos habilita a superar a ansiedade, o orgulho. É o deleite no Senhor que nos faz odiar o pecado. É a alegria, é o entesourar a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. É se deleitar no Senhor que nos faz odiar o pecado. Certa vez eu citei um autor que diz: enquanto Jesus não for doce, o pecado vai continuar sendo amargo. A alegria do Senhor é desfrutar da doçura do nosso Salvador. O segundo passo para esse caminho de alegria, ele é óbvio: confesse e abandone o pecado. Já fiz referência à falta de alegria em relação a Davi. Davi, ele perde a alegria da salvação quando ele foi dominado pelo seu pecado. Davi sofreu quando não tratou o seu pecado, não se arrependeu no tempo oportuno e abandonou antes de cometê-lo. Porém, depois, enquanto Davi confessava o seu pecado, houve uma progressão interessante nos seus pensamentos, começando pela libertação da culpa, movendo-se para a fé no livramento de Deus, depois para o testemunho de um amor infalível de Deus, e por fim chegando a uma vida de alegria e de louvor a Deus. O perdão de Deus é sempre uma fonte de fascinação para os seus filhos. Parece incrível que, apesar de pecados repetidos, se confessarmos, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A fidelidade do Senhor continua para perdoar a mim e a você, para nos restabelecer a comunhão, e deve ser a fonte de alegria para nós. Precisamos, diante do pecado, se arrepender, confessar, abandonar e estarmos prontos para louvar a Deus da mesma forma como Davi fez. O terceiro passo específico para a alegria é confiar em Deus. Romanos 15, 13 fala de Deus nos enchendo de alegria e paz na medida que nós confiamos nele. É Deus que fica atrás, é Deus que nos dá a sua palavra, a promessa da sua palavra. Todas as promessas na palavra de Deus não são nada mais, nada menos do que a aliança de Deus para com o seu povo. E Deus, Ele é fiel para cumprir com toda a sua aliança. É o caráter de Deus que torna essas promessas válidas. Não é a nossa força, não é o nosso desempenho, não é a nossa perfeição. Então confie em Deus. Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo. O Senhor estabeleceu uma aliança comigo e com você. Em quarto lugar, amplie seus horizontes ou seu horizonte. Mas como assim? Diante dos momentos ou diante dos muitos motivos para se entristecer, olhe para a eternidade. Entenda que, comparado a tudo que Deus tem para você em Cristo Jesus, toda dor é por enquanto. Toda provação, por mais difícil que ela seja, comparado ao tesouro que temos em Cristo Jesus e o sofrimento que estamos vivendo, o sofrimento que Cristo enfrentou por você,
o seu sofrimento, ele é leve e momentâneo. Comparado ao que Cristo sofreu, comparado ao que temos em Cristo Jesus na eternidade, todo sofrimento é leve e momentâneo. Amplie seu horizonte também diante do sucesso. Saiba que tudo um dia vai passar. Amplie seu horizonte nos melhores momentos da sua vida e saiba que tudo vai passar. Amplie seu horizonte diante das suas maiores conquistas e saiba que isso é pequeno e que você tem motivos maiores para se alegrar, e aquele sucesso ali não pode, não vai ser a sua fonte de alegria. A sua alegria está no Senhor. Por último, seja grato. E ser grato ao Senhor em todo tempo não é ser grato pela dificuldade, mas ser grato a Deus até na dificuldade. Não é agradecer, Senhor, obrigado, porque aconteceu essa coisa tão ruim comigo. Não é isso. É ser grato a Deus, sabendo que apesar do que estamos passando, Deus está trabalhando por nós, que a história ainda não acabou. Quando nós somos gratos a Deus, apesar do que estamos passando, nós nos alegramos nele, porque a nossa alegria maior é a nossa herança em Cristo. Ao refletirmos sobre a alegria, nós percebemos que ela é uma virtude essencial na vida de cada um de nós, filhos e filhas do Senhor. É uma marca distintiva do reino de Deus, é uma evidência da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, de 4 a 7, que é o texto que nós lemos, ele nos chama a nos alegrarmos no Senhor, não como uma sugestão, mas como um imperativo. Essa alegria transcende circunstâncias, superando tanto a prosperidade quanto a adversidade. E como essa alegria se conecta à mensagem do Evangelho? O Evangelho é, em sua essência, a boa nova de grande alegria para os homens. É a proclamação de que em Cristo Deus reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas oferecendo a eles a vida eterna. Essa é a fonte da nossa verdadeira alegria, a certeza de que, independente das circunstâncias, somos profundamente amados por Deus, redimidos por sua graça e seguros em sua promessa de vida eterna. Romanos 8:32, o apóstolo Paulo, ele pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Essa é a garantia de que nossa alegria em Deus não depende dos nossos esforços, dos nossos méritos. É um dom gratuito de Deus para nós, assegurado pelo sacrifício de Cristo. No Calvário, Jesus Cristo experimentou a maior das tristezas para que nós pudéssemos conhecer a verdadeira alegria. Ele foi abandonado para que nós pudéssemos ser aceitos. Ele carregou a cruz para que eu e você pudéssemos receber uma coroa. Quando nos alegramos no Senhor, nós estamos participando dessa maravilhosa troca. Estamos dizendo que a alegria que temos em Cristo é maior do que a alegria que o mundo pode oferecer, por maior que ela seja. E essa alegria não é algo que guardamos para nós mesmos, mas é algo que transborda em nossas vidas, impactando todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso ele precisa ser um fruto, e como fruto ele precisa ser evidente. Portanto, irmãos e irmãs, sejam quais forem os desafios que enfrentamos,
Lembremos-nos de que nossa alegria está afirmada em Cristo. Como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que as dificuldades sejam grandes, podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio e a nossa esperança. Que essa alegria nos leve a viver vidas que glorifiquem a Deus, mostrando ao mundo a beleza do Evangelho. Que sejamos conhecidos como pessoas que, em meio a tribulações, exibem uma alegria inabalável, porque sabemos em quem nós temos crido, sabemos que o nosso Redentor vive. Que a alegria do Senhor, de fato, seja a nossa força, que ela nos fortaleça, nos una como corpo de Cristo e nos impulsione a viver para a glória de Deus, proclamando ao mundo a bondade e o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos pela alegria que temos em Ti. Apesar das tristezas, apesar do choro, apesar das adversidades, em Ti nós podemos nos alegrar. E nós te glorificamos por isso. Se há pessoas aqui que se encontram tristes, uma tristeza que tem consumido as suas vidas, ou tem sido dominadas, Senhor Deus, pela ansiedade, que o Senhor possa agir poderosamente no coração e na mente desses meus irmãos, desses queridos que estão aqui hoje. Que o Teu Evangelho, que a Tua graça possa se manifestar em cada coração e mente aqui. E que possamos, mesmo ansiosos, superar a ansiedade, nos alegrando em Ti. Que mesmo em meio à tristeza, possamos nos alegrar no Senhor. Que a Tua alegria nos faça superar o orgulho, a altivez, a falta de amor, de comunhão, a confiança mal empregada em coisas que nós fazemos ou realizamos. Que possamos confiar somente em Ti e desfrutar da verdadeira alegria. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa agir na vida de cada um de nós aqui e que possamos de forma prática demonstrar ao mundo a alegria que vem de Ti, superando o pecado, a ansiedade e o orgulho do legalismo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.